Oi, eu sou a Prof. Liz e vou contar uma história para vocês hoje. E a história é O Domador de Monstros, da Ana Maria Machado. Esse é o Sérgio. O Sérgio é um menino como eu e como você. E ele às vezes é corajoso e às vezes ele é medroso. E nesse dia ele foi dormir e ele estava com muito medo. Ele começou a olhar na parede a sombra que as árvores lá de fora estavam fazendo na parede do quarto dele. Ele foi ficando com tanto medo, tanto medo, tanto medo, que daqui a pouco um monstro apareceu. E o Sérgio olhou, mas de repente veio uma onda de coragem. E ele falou assim: pode parar de ficar falando, tentando me assustar, porque senão, sabe o que eu vou fazer? E o monstro, eu vou chamar outro monstro muito mais horroroso que você, quer ver? Daí o monstro, e o Sérgio, ah é? Pode deixar então, se prepare que agora vai vir o monstro de um olho só. E puf! O monstro de um olho só, no que o monstro olhou aquele monstro horroroso, enorme, e ele foi-se embora, morrendo de medo. Só que daí, esse monstro começou a olhar para a cara do Sérgio. O Sérgio ficou olhando para ele, olhou bem e falou assim: escuta aqui, se você continuar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais feio que você, hein? E o monstro continuou com aquela cara horrorosa para ele. E o Sérgio, ah é? Pera aí um pouquinho que eu vou chamar o monstro com um olho só e duas bocas. Plim! Apareceu aquele monstro horroroso com um olho só e duas bocas. E o monstro com um olho só sumiu. Só que daí o monstro de um olho só e duas bocas começou a olhar para o Sérgio. E o Sérgio olhou para aquela cara e falou assim: escuta aqui, se você continuar me olhando desse jeito, eu vou chamar um monstro mais feio que você, quer ver? E o monstro continuou olhando ele com aquela cara. E daí ele falou: ah é? Então se prepare para o monstro de um olho só, duas bocas e três chifres. Apareceu um monstro horroroso com um olho só, duas bocas e três chifres. E o outro monstro, ó, sumiu morrendo de medo. Só que daí, esse monstro começou a olhar pro Sérgio. O Sérgio olhou pra ele e ficou muito bravo. Falou assim: escuta aqui, você para de me olhar desse jeito, hein? E o monstro nem tchum, continuou olhando com a mesma cara. E o Sérgio, ah é? Pode deixar que eu vou chamar um monstro muito mais feio do que você pra te assustar, hein? Então se prepare para um monstro de um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas. E ó, apareceu! Ui, que monstro horroroso! O outro monstro, ó, desapareceu. Só que daí, esse monstro aí ficou olhando pra cara do Sérgio com aquela cara de quem vai te comer. E o Sérgio olhou todo corajoso e falou: escuta aqui, você para de me olhar desse jeito, hein, que eu não tô gostando. Porque senão eu chamo um monstro muito mais horroroso que você, muito mais assustador pra te assustar, pra acabar com você. E o monstro nem tinha... Pera aí um pouquinho então. Vem aí o monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e 5, eu disse 5 umbigos. Tchan! Apareceu um monstro horroroso com um olho, duas bocas, três chifres, quatro trombas e 5, eu disse 5 umbigos. Nossa, o outro monstro, ó, sumiu. O Serginho tava se achando, né, gente? Só que daí, aquele monstro foi ficando muito folgado e começou a encarar o Serginho com uma cara bem feia. O Serginho não se intimidou, olhou pra ele e falou assim: escuta aqui, o que você tá me encarando aí, meu filho? E o monstro lá, ele falou: se você continuar me encarando, eu vou chamar um monstro muito mais feio que você e daí eu quero ver a tua cara. E o monstro continuou. Dele, ah é? Pera aí um pouquinho. Ei, monstro de um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, 5 umbigos e 6 línguas. Vem aqui. E puf, apareceu um monstro tão estranho que o outro monstro, ó, se empirulitou. Só que
como sempre, esses monstros são super folgados, né? E ele continuou encarando o Sérgio com uma cara horrorosa. E o Sérgio não se intimidou, falou assim, escuta aqui, se você continuar me encarando assim, eu vou chamar outro monstro muito mais feio que você, hein? E o monstro nem tchuns. Ah, não teve dúvida. O Serginho falou assim, ah, é? Então que venha o monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Oh, gente, muito horroroso. Muito, muito. Tanto que o outro monstro, ó, sumiu. Só que, como sempre, né, esses monstros ficam encarando o Sérgio com aquela cara feia, tentando fazer medo. Só que o Serginho não estava intimidado e olhou pro monstro e falou assim, vamos parar de me encarar, meu filho? Vamos parar com isso? Senão eu chamo um monstro muito mais horroroso que você e você vai sair correndo daqui, quer ver? E o monstro nem se intimidou. Ah, é? Então que venha o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Que monstro horroroso, minha gente! Nisso, adivinha o que aconteceu? O monstro, ó, sumiu! Olhando aquele monstro, ele encarando um, encarando o outro, o Serginho ficou com uma vontade de rir. Ele achou ele tão engraçado, muito estranho, mas ele segurou o riso e falou assim, escuta aqui, você pare de ficar me encarando, hein? E o monstro lá, e ele com uma vontade de rir, uma vontade de rir. Ele falou, mas ele tava bravo. Falou assim, escuta aqui, pare de me olhar, senão eu vou chamar o monstro mais feio que você, hein? Daí o monstro nem tinha usar, então que venha o próximo monstro. Um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. Quando o monstro olhou para aquele lá, ó, sumiu. Como não poderia deixar de ser, esse monstro ficou encarando o Serginho. E ele olhou e falou assim, mas ele não aguentava mais de rir, tava achando muito engraçado aquele monstro. E daí ele falou assim, olha aqui, se você não parar de me encarar, eu vou chamar outro monstro pra você morrer de medo. E o Serginho avisou, aí vem o monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. Ai, nessa o Sérgio já tava achando muito engraçado e tava rindo tanto que não conseguiu nem falar direito e nisso já veio o soninho e no final das contas ele tava dormindo e sonhando. Sonhos que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos. Entraram monstros engraçados, divertidos, coloridos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Essa foi a história do Sérgio, o domador de monstros, da Ana Maria Machado. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. Mua!